Bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Saúde Vascular. E esse episódio de hoje tá assim, de peso. Vai até demorar para carregar o vídeo. A gente tem quem hoje aqui? Olá, é o podcast Saúde Vascular, é uma cortesia da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, Regional Ceará. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Luiz Noleto, que é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular aqui de Ceará, membro titular dessa sociedade, especialista em cirurgia vascular e endovascular e está há mais de 30 anos como cirurgião vascular na cidade. O Dr. Vicente Freire, que também é cirurgião vascular e endovascular pelo Hospital Santa Marcelina, tem título de especialista em cirurgia vascular e ecografia vascular e MBA de Gestão e Saúde pela FGV. Também foi presidente da sociedade. Então hoje a gente tem muito presidente na mesa, né? Tem o Vicente, pesado. O Dr. Noleto e a Juliana. Tá pesado, viu? Hoje o tema vai ser legal. Qual é o nosso tema, Juliana? Hoje a gente vai falar sobre check-up vascular. Temazinho assim que muitos pacientes não sabem ainda que devem fazer, alguns sabem e não estão fazendo, e a gente vai desmistificar tudo sobre esse check-up vascular aqui. O que é feito, quando é feito, por que é feito e quem deve fazer. Nós costumamos começar a entrevista e a nossa conversa conhecendo um pouco dos entrevistados. Então eu vou começar com o Dr. Luiz Noleto com uma pergunta sobre ele. Dr. Luiz, qual foi o D0? O que é que fez você pensar em querer cirurgia vascular? Aquele estalo. Isso começou há quanto tempo e, de preferência, um pouco rápido? O meu D0, eu era cirurgião geral aqui em Fortaleza e fui fazer uma cirurgia de um paciente que tiro no abdômen. Tinha uma lesão de artéria ilíaca, eu corrigi a lesão, não era cirurgião vascular e não tinha cateter de Fogas, não tinha nada. E não funcionou. Tinha só a vontade de um sonho, né? Chamei a Vânia Rebouças, para participar comigo. No dia seguinte foi feito um fêmur femoral cruzado com safena. Aí eu olhei para ela, Vânia, gostei desse negócio, vou fazer vascular. Show. Esse foi o D0. Então, engraçado que no primeiro episódio a gente falou da mesma coisa, né? Todo mundo tem, assim, um evento marcante, o Dr. Henrique Vejo também, o Luzinei também, então todo mundo tem, assim, aquela virada de chave marcante, né? E você, Vicente, qual foi teu D0? O que é que te fez querer vascular? Eu fiz cirurgia geral e o serviço de vascular era forte, né? Lá no Santa Marcelina. E o D0 foi ao ver que a gente brincava, né? Que a vascular lá era curva de rio, né? Que não tinha nada que a vascular não fosse lá e resolvesse. Então, eu como cirurgião geral, não tive um evento assim como o Noleto, mas eu senti essa predisposição, eu acho que foi a mesma, né? De acreditar que a gente tem essa habilidade, né? De ser tão resolutivo como eu acho que o cirurgião vascular, eu vejo hoje a cirurgia vascular como uma cirurgia muito completa. Interessante. Isso dá um gancho até para a gente saber o próximo tema, né? A gente vai falar um pouco de como é a formação, como se forma um cirurgião vascular, o que é um cirurgião vascular e como ele se forma. Como é que você define, professor Noleto, como é que seria esse vascular? O cirurgião vascular, ele primeiro tem que ter a formação de cirurgião geral, né? Tem que ter 2 anos de geral, depois que faz os 2 anos de geral, faz os 2 de vascular e estende para especialidade em ecografia vascular, adquire o título especialista em cirurgia vascular e endovascular e área de atuação em radiologia intervencionista. E eu acho que essa sequência tem que existir para o cirurgião vascular, porque o cirurgião vascular precisa de uma formação do cirurgião geral, certo? Então, isso é interessante pontuar, porque hoje em dia está tendo algumas modificações, né? Existe um projeto, não sei nem se foi aprovado, me corrijam, de já fazer entrada direta em algumas especialidades. E acho que a cirurgia vascular talvez fosse uma delas, a ser contemplada com essa entrada direta na especialidade, sem ter que passar pelos 2, agora 3, né? Que são 3 anos de geral. São 3 anos obrigatórios. Né? E passar por esses 3 e pular logo para vascular. Eu queria que vocês me dessem a opinião sobre isso. O que vocês acham? Eu concordo com o Noleto, né? Eu vejo que é preciso realmente a gente ter essa vivência do cirurgião geral, até porque eu vejo, né, assim como nos Estados Unidos, né, o cirurgião vascular acaba sendo até um a mais aí da cirurgia geral, devido à característica nossa muito próxima à cirurgia do trauma, né? E essa questão também, muitas especialidades cirúrgicas acabam precisando da cirurgia vascular para fazer acesso, para poder intervir em áreas próximas aos vasos, né? Então, realmente, eu concordo aí com o colega que a cirurgia vascular
e a cirurgia geral aí são complementares, não podendo ser excludentes. Não vejo com bons olhos você reduzir, né? Porque o que acontece hoje quando você faz as especialidades de acesso direto é que você reduz aí a cirurgia geral, né? E isso pode gerar, então, eu acho que uma redução aí da capacidade, capacidade tão resolutiva, né? Como eu e o Noleto aí citamos, aí, da especialidade. Sempre achei e acho que 3 anos é demais. Não precisa... De vascular? Para quem de quer ser cirurgia especialista, geral. né? De geral. Não precisa 3 anos de cirurgia geral para entrar na vascular. Não há necessidade, os 2 anos são suficientes. Mesmo porque, como cirurgião vascular, já praticando a especialidade, você continua fazendo cirurgias enormes, pegando mão e tudo mais. Então, desnecessário isso. Tem uma coisa, Juliana, que até foge um pouco aqui, que eu queria até que você confirmasse para mim. Agora vai ter o Enem para as residências? Então, tá rolando um projeto desse, né? Uma proposta. Está quase concluído. Uma proposta e me parece que vai rolar mesmo, viu? A história do Enem. Assim, eu concordo e discordo. Eu não sei assim, se eu mais concordo do que discordo, porque é o seguinte, a gente teve um boom de escola médica, né? No país e, querendo ou não, assim... nem sempre a qualidade acompanha, né? E aí tem-se muita oferta para vaga, assim, de vaga de estudante de medicina, porém, será que o mercado está acompanhando? Talvez não tenha a mesma vazão para a quantidade de vagas de residência médica, né? Então, assim, eu concordo, por isso que eu falei, concordo e discordo. Concordo que tenha o Enem para saber quem está apto ou não, mas será que realmente esse número de médicos residentes está acompanhando ali o crescimento desse boom das escolas? Fica a dúvida. A gente lembra também, né, que a vascular não é... Geralmente, quando termina, a pessoa acaba evoluindo e fazendo mais 1 ano, 2, às vezes, como área de atuação, né? Então, nós temos a área de atuação em Doppler, que muitas vezes é focada mais na parte de diagnóstico, de exames, que vão auxiliar tanto o vascular quanto outras especialidades. Também tem a parte de endovascular, que é uma parte intervencionista mais minimamente invasiva, né? Que é a parte de cateterismo, de angioplastia. E tem a parte de transplantes, que também é de acesso direto ao cirurgião vascular e boa parte ou alguns vasculares acabam indo para a parte de transplantes de rim, de fígado, auxiliando, porque não deixa de ser anastomose de vasos nesses pontos. Ok, então é assim que a gente forma um cirurgião vascular, é assim, da onde eles vêm, né? E a gente vai entrar no nosso tema de hoje, que é um check-up vascular. Então, o que seria um check-up vascular, doutor Vicente? O que seria uma análise inicial ou um check-up vascular? Como é que você vê isso? Como você mesmo falou, a especialidade ela adentra, né, o mundo do diagnóstico e faz parte aí da nossa especialidade a gente ter essa gama de doenças ou então até mesmo de problemas, né, relacionados à circulação, né? Então você tem aí a necessidade de rastrear, né, evoluções dessas doenças, né? Você vê aí a doença aterosclerótica, que são as placas de gordura, onde você tem que essa doença é sistêmica, você tem que ter hoje um rastreio, por quê? Porque você precisa evitar, né? Hoje as doenças cerebrovasculares e cardiovasculares ainda são a principal causa de morte no país. Fora isso, a gente tem as doenças venosas e também as linfáticas. Então tudo isso aí pode evoluir para alguma complicação e piora da qualidade de vida do paciente, então a gente tem que então pensar aí na prevenção. Acho que até a própria progressão, o paciente às vezes tem uma condição vascular que é recuperável, e aí por falta de informação, não saber quem procurar, pode evoluir para uma situação que não tem mais o que fazer, né? Tipo, por exemplo, esses linfedemas já último grau, que você não tem muita coisa para fazer mais, já esgotou, já perdeu o timing, digamos assim, né? Eu acho que a gente tem que lembrar também, né, como a gente estava falando de formação, que a maior parte das residências, a formação não é só em cirurgia vascular, né? É angiologia e cirurgia vascular. E a gente tem uma parte clínica também, né? Uma parte de análise clínica, de avaliar o paciente precocemente, não só do tratamento intervencionista, que é o vascular, mas com o objetivo mesmo de avaliar ele e detectar problemas que eles possam ocorrer.
problema de aterosclerose, de aneurismas, problema de varizes, doença arterial periférica. Isso tem que ser analisado clinicamente também. Nós, como angiologistas, também devemos avaliar o paciente por completo. Eu acho que esse é o objetivo do check-up vascular. E isso dá um gancho para a nossa próxima pergunta. Doutor Noleto, o que é que o vascular cuida em si? Quais seriam as principais doenças? Se eu puder definir por tema, arterial, venoso, linfático, o que é que a gente acaba fazendo? O cirurgião vascular e angiologista, ele cuida das doenças arteriais, venosas e linfáticas, sabe? E sempre valorizar o que o paciente sente, sabe? Nunca, eu acho que o discurso do paciente, do que ele sente, é fundamental. O paciente chega para você e diz que tem dor, peso, cãibra, cansaço, fadiga, alguns têm úlcera na perna, porque sempre lembrar que as varizes essenciais ou primárias, que são veias grossas e calibrosas, com insuficiência venosa muito forte, pode levar a úlcera venosa. Sim. Então esses sintomas a gente tem que colher do paciente, valorizar, examinar e pedir um exame direcionado para a sua sintomatologia, venosa e arterial linfática. Esse exame é de fundamental importância, o ecodoppler. Perfeito. A gente tem que começar pelo mais simples, depois para o mais complicado. Eu não vou pedir um exame que envolve radiação ou contraste sem fazer um rastreamento. Porque a partir do momento que eu penso em fazer um exame com radiação e contraste, eu já estou pensando em tratar o paciente. Então, no check-up, eu acho que o check-up é uma coisa que caminha paralelo à medicina preventiva. Sabe? Se você faz um bom check-up, acompanha esse paciente, que a gente tem, André, todos aqui têm no consultório pacientes com doença carotídea, essas artérias que passam aqui no pescoço, que leva sangue para o cérebro, pode levar a AVC, quando as placas de gordura obstruem essas artérias, mas tem uns critérios que não é preciso operar. Aí você fica acompanhando isso aí 6 meses, de preferência com exame não invasivo, que é a ultrassonografia vascular, que é importante, feito por um bom técnico, é fundamental. Certo? Essa é a minha opinião. Vicente, quais seriam as principais doenças arteriais que o vascular acaba avaliando nesse check-up vascular? Quais seriam que a gente acaba procurando numa análise genérica? Eu acho que o check-up vascular ele entra justamente na prevenção das doenças cardiovasculares. A gente sabe aí os fatores de risco, tabagismo, né? Sobrepeso. Hoje a gente vê aí a epidemia de obesidade e, claro, as doenças familiares. Então a gente tem muita hereditariedade nesse tipo de patologia. Então, seu familiar já teve um AVC, um derrame, o ideal é que você procure, né, um cirurgião vascular para fazer uma avaliação, principalmente quando você já tiver aí algum outro sintoma dessa epidemia, como eu coloquei, né, que seria que a gente chamou de síndrome plurimetabólica, obesidade, sedentarismo, hipertensão, diabetes, que hoje a gente sabe que estão muito frequentes. Então, primeiro, eu vejo nossa especialidade nessa área aí, pensando aí nessa prevenção aí do derrame. Além disso, a gente sabe hoje, né, as doenças venosas, mais de 67% da população podem ter algum estigma de doença venosa, né, mais comum em mulheres. E esses estigmas, como o Dr. Noleto colocou, podem evoluir, né, como a própria Juliana colocou aí, né? Às vezes a gente pega no consultório um paciente que já não tem mais possibilidade, que a gente não está falando nem cura, de controle, né, de sintomas. E aí a gente fica ali, olha, se você tivesse aparecido um pouco antes, né, 2, 3 anos, já peguei vários pacientes no consultório, linfedemas, pacientes jovens, começou a inchar minha perna, começou a ficar um pouquinho mais inchada, eu procurei um médico, procurei outro e nada, e hoje eu tenho uma diferença de quase 10 centímetros entre uma perna e outra, e aí disse, olha querido, infelizmente nessa fase aí, a gente já diminuiu um pouco o nosso arcabouço aí, para tentar aí melhorar a tua qualidade de vida, mas claro, a gente está junto com o paciente, a relação médico-paciente. Então, um paciente que tem história aí familiar forte, ou então esses problemas que eu citei, tem que começar logo antes, né? 40, 50 anos, já está procurando fazer aí procurar o cirurgião vascular para a gente iniciar aí, como o Noleto comentou, exames não invasivos, a gente faz no próprio consultório, o paciente recebe o resultado no mesmo dia, e às vezes já sai até fazendo com o cirurgião vascular, já sai com toda a orientação, com toda a parte aí do segmento posterior.
Sabe uma coisa interessante que eu noto? A maioria dos pacientes, eles não têm ideia que algumas doenças são progressivas, tipo diabetes. Mesmo que você controle ele adequadamente, assim, as pessoas hoje se tornaram mais longevas, né? Então elas vivem mais tempo, então a doença vai progredindo, é inevitável. E pior ainda aquelas que não controlam, que aí ela progride mais rápido ainda. Né? Então, assim, os pacientes não sabem disso. Com relação à insuficiência venosa crônica, os pacientes eles se ligam muito na história da estética, mas eles não se ligam que a doença também é progressiva, que você pode sair daquela varizezinha que era apenas um risquinho. Assim, é óbvio que a probabilidade é bem menor, mas varizes de grosso calibre podem evoluir e chegar em fase bem avançada como a úlcera. Eu, inclusive, debridei hoje um paciente com uma úlcera venosa infectada, paciente que tinha condições, bem esclarecido, mas ele fez cirurgia de pé torto congênito na infância, muitas. E aí ele tem uma perda da mobilidade da articulação tibiotársca, que é outra coisa também, que às vezes as especialidades não se comunicam. E aí ele não tinha a menor noção que aquela perda do movimento, da amplitude do movimento, podia gerar falha de bomba. E aí ele abriu uma úlcera venosa, já estava com a perna inchada, já tinha 3 centímetros de diferença. Então, assim, às vezes as especialidades não conversam entre si. Elas, assim, parece que não conseguem entender que uma coisa acaba levando a outra, né? Lembrando da doença venosa, né, que a gente não trata só as varizes, né? Boa parte das vezes o paciente vem, às vezes, com queixas de trombose, embolia ou até mesmo uma profilaxia dessas doenças e a gente acaba orientando, fazendo o segmento e o tratamento correto dessas patologias também. Da parte arterial, como o Vicente estava falando, a gente cuida muito das estenoses, obstruções, a doença arterial periférica, mas também a gente trata e avalia as malformações, a presença de aneurismas, não só na aorta, mas também em outros vasos do corpo. E nos linfáticos, a parte de linfedema, erisipela e malformações linfáticas também. Interessante que a Juliana estava falando agora que a conversa com outras especialidades, né? Eu acho que cada vez mais o vascular está entrando em outras áreas também. Então, o Vicente, por exemplo, a gente sabe que trabalha muito com o pessoal da ginecologia, acaba auxiliando na parte de parto, né? Das placentas, placenta creto, a parte de prevenção de risco para outras especialidades. Muitas vezes a gente vai em conjunto com outros cirurgiões para retirar um tumor, no caso da oncologia, ou do pé diabético, com o pessoal da endócrino, às vezes dos miomas que a gente emboliza também, até para dor crônica existe embolização hoje. Então a gente tem outras visões também, principalmente também de acessos, né? A gente tem que lembrar que a gente pega acesso venoso, tanto para medicação quanto para diálise, né? Então é outra especialidade em conjunto. André, existe uma coisa que me deixa muito feliz, é que a especialidade de cirurgia vascular e angiologia atualmente está definida. Não só do ponto de vista do próprio paciente, pela rede social, já procura o vascular dirigido. Verdade. Quando eu comecei como cirurgião vascular aqui há 30 anos atrás, era uma especialidade que ninguém nem sabia. O paciente ia me procurar no consultório porque um clínico, sabe? E hoje a especialidade é definida. Hoje a especialidade está, como é que se diz? Vamos dizer, no boom da especialidade. Então eu fico feliz com essa... Existe uma procura, uma demanda espontânea, né, que a gente fala pelo próprio vascular. Às vezes o paciente já acha que o sintoma dele é vascular. Isso é interessante, porque muitas vezes ele vem, às vezes, com outros sintomas que não são vasculares, muitas vezes de queixa na perna, porque boa parte das vezes o vascular vai cuidar de patologias da perna, e realmente a gente acaba diagnosticando, e às vezes, vendo que o problema não é vascular, nós conseguimos orientar, encaminhar para o médico correto, e nesse meio tempo nós aproveitamos para fazer esse check-up, para investigar o paciente corretamente. Como o doutor Noleto estava falando no começo, e o Vicente também, o que é para a gente lembrar é exatamente isso, né? Que esse paciente às vezes vem com qualquer queixa, às vezes não é a idade inicial, mas como ele tem demanda espontânea, ele vai chegar no seu consultório. E, como vocês estavam falando, o ideal é que seja feita essa anamnese, né? Essa conversa com o paciente, escutar ele corretamente, todas as queixas dele, o mais amplo possível, para só então começar a pedir algum exame direcionado. Perfeito. Vocês têm alguma coisa a mais de exame físico que vocês procuram, avaliam ou se lembram? Existe uma coisa muito importante, por exemplo, o paciente sente as pernas pesadas. Vou procurar o vascular. Verdade. Legal, né? Muito legal, né? Aí existe umas coisas muito interessantes, por exemplo, os pacientes que têm obstrução das artérias da perna, principalmente na região da coxa, que fica com o sintoma de que a gente chama de claudicação incapacitante, que é exatamente aquela dor na batata da perna quando você anda, e sempre diferenciar essa claudicação incapacitante, que é arterial, de uma claudicação incapacitante venosa.
Os pacientes que estão andando e dói a batata da perna, para 1 minuto, anda de novo. Os pacientes que têm claudicação venosa, é 10 minutos para andar de novo. Certo? Sempre lembrar isso aí, André. Sim. Verdade, tem alguns elementos assim, no próprio exame físico, assim, que vai direcionando, né? Então, isso é uma coisa importante que eu vejo que hoje em dia está se perdendo um pouco, né? Com essa dificuldade, às vezes, até do médico botar a mão no paciente, às vezes por muita demanda, enfim, né? E às vezes o paciente também não conseguir caracterizar a queixa dele de uma forma assim mais direcionada, né? Então, cabe a nós, né, como o senhor mesmo falou, da especialidade está tão bem definida que antigamente era território de todo mundo, né? E quem exercia a função era o cirurgião cardiovascular, era uma coisa só, não era isso? E aí depois desmembrou e ficou o pessoal lá da bomba e o pessoal do encanamento, né? Eu gosto de fazer essa analogia, dizer que nós somos o bombeiro hidráulico, né? A gente vai lá consertar os tubos que não são tigre. E aí é muito bom ver o paciente assim, procurar pela demanda espontânea, mas o vascular ter a expertise de saber direcionar, porque é uma coisa que ainda falta muito na especialidade básica. A gente comentou no outro episódio que hoje em dia os médicos, além de não examinarem mais os pacientes, por diversas causas que não vem agora ao caso, eles não têm muito interesse pela vascular, porque ainda não conseguem vislumbrar o que a especialidade faz. Eu não sabia quando eu era estudante. Eu fui ser estagiária de vascular, que foi a minha virada de chave foi aí. Eu fui ser estagiária de vascular, vou dizer não, foi pela bolsa, que pagava bem. Mas quando cheguei lá, era um universo ali que eu nunca tinha visto na minha vida. E aí, né, eu gostei, enfim, segui. Mas ainda tem aluno hoje em dia que não segue porque não tem a menor noção do que a gente faz. E é tão importante, né? Eu me lembro quando a gente começou a cadeira de vascular na Universidade Federal do Ceará, por conta dessa dificuldade que o generalista tem realmente, né, de palpar um pulso ou de fazer um diagnóstico diferencial. Eu também colaboro com o Noleto, ainda bem que isso está reduzindo, eu vejo cada vez mais chegando, né, procurei um cirurgião vascular porque eu estava com um problema na perna, e aí, só que aí também a gente acaba tendo que fazer essa triagem. Sim. Então, Então assim, eu já dei muito diagnóstico de pseudartrose do pé, paciente 1 edema no pé, mas é só nesse pé? Só nesse pé. E o que disseram para a senhora? Eu fui no ortopedista e disse que eu procurasse no sistema vascular. Aí eu disse, querida, eu nunca pedi uma ressonância do pé, mas essa é a primeira vez hoje. E veio lá uma pseudartrose realmente do pé, uma paciente jovem, né? Tinha tudo para ser alguma coisa osteomuscular e não estava, né, casando aí com a especialidade. E a outra coisa interessante são as outras especialidades que a gente sabe que as dores são em comum, mas que não necessariamente o componente vascular é o causador. Isso. Então eu vejo isso da nossa especialidade, ter esse diagnóstico diferencial, esse lado clínico mesmo da nossa profissão, onde a gente chega, olha, eu entendo, realmente você tem esse problema, mas não é ele que está dando esse problema, eu vou lhe encaminhar aqui. E aí a gente acaba também, muitas vezes, até fidelizando, porque ele sabe que não é aquele médico foi que resolveu o meu problema. Isso. E aí eu, como essa moça mesmo, depois eu tratei as varizes dela, que não eram no pé. Virou o médico da família, né? Isso aí. Eu sei que nós estamos muito felizes na especialidade. A gente sim. fala também, né, que boa parte das doenças não aparece clinicamente, né? Você tem que realmente investigar. Por exemplo, um aneurisma de aorta, às vezes você só encontra se realmente fizer um exame para uma outra doença ou se procurar ativamente numa palpação. Eu digo que todo paciente meu, acima de 40, 45 anos, eu deito ele na maca para palpar a barriga, mesmo sem a queixa ser na barriga. Sempre procurando um aneurisma de aorta, porque eu acho um absurdo o paciente passar num cirurgião vascular, ter um aneurisma de aorta palpável e esse paciente não ser diagnosticado nessa consulta, entendeu? Passar batido. Então, né? eu acho que realmente todos tem que deitar, fazer um exame físico completo desse paciente, não só da queixa, porque às vezes é no pé, às vezes a queixa é em outro sítio, mas fazer um exame completo e realmente fazer uma triagem das doenças vasculares efetivas, né? Lembrar também que os exames adicionais, que nem vocês estavam falando, do ultrassom Doppler, que hoje é bem mais acessível, né? A maioria dos Muito consultórios, e é um exame não invasivo, né? Não invasivo. Mas tem que lembrar também que existem os testes que podem ser feitos dentro do consultório, né? Então, lembrar também que existem testes clínicos que a gente consegue fazer no consultório. Feito. Do O senhor exame fez físico muito bem feito. exame físico de insuficiência venosa, que amarrava aquele monte de Sim. De liguinha. de liguinha para Sim. ver se enchia a safena. Eu fiz muito. O índice ó. tornozelo-braço também que a gente pode fazer, né? Existem outros exames clínicos mesmo que você vai fazer no consultório que vão te dar um bom direcionamento se há alguma doença adicional. E o que sempre me acompanhou no consultório e até hoje acompanha,
O Doppler de bolso. É bom demais, viu? Cara, Direcional. pelo amor de Doppler Deus. de ondas O contínuas. Dopplerzinho, você faz ali o Doppler. O Doppler é um aparelhinho que você coloca um gelzinho para ouvir o fluxo da artéria. Vai lá, ouvir o fluxo da artéria, a qualidade do fluxo. Isso. A partir daí, por exemplo, o fluxo da artéria ao nível do pé de quem tem artéria normal é trifásico. É um fluxo. É o que cicatriza. Aí se você tem um fluxo monofásico, você já sabe que aquilo ali tem uma obstrução Alta. Mais alta, né? Mais alta, né? Então um simples Doppler de bolso, sabe? É o princípio do check-up. A história bem feita do Doppler de bolso e exame simples. Ainda mais no ambiente, às vezes, a gente está ali na urgência, não tem ultrassom tão disponível. Até colocando aí a questão dos testes, né? O ultrassom em 1986, a gente começou a popularização aí do ultrassom. Até então era um valor muito alto a adquirir os aparelhos e não era uma realidade para a população do próprio Brasil. Não que seja baratinho, né? Ainda é caro. Ainda é caro. Mas o Noleto com certeza se virou aí porque era o que tinha, né? Mas eu acho que popularizou há poucos anos, né? Assim, você fala, em 86 eles começaram a aparecer, começaram a ficar difundidos, mas a maioria das residências, eu acho que da nossa época, não tinha ultrassom tão acessível aos cirurgiões, para punção, para diagnóstico. Hoje em dia, praticamente todos os hospitais e boa parte das clínicas já tem ultrassom disponível. Eu me lembro, eu acho que foi no ano de 2011 que a gente conseguiu adquirir no hospital o primeiro Doppler portátil, para poder a gente passear com ele por aí, né? Isso, 2011, né? Então a gente realmente é coisa nova. Aqui, que é coisa nova. Não, e ainda mais ter o Doppler no consultório. Hoje em dia o vascular tem ultrassom no consultório. Eu tenho ultrassom, eu tenho Doppler de bolso. Eu também. E tem um portátilzinho modo B. O que é modo B? É um ultrassom que vê a parte só, não vê o fluxo. Estrutural, né? Não vê, só estrutural, não vê o fluxo. Eu chamo que é o preto e branco. Preto e branco, exatamente. E esse ultrassom de bolso, que eu chamo pequenininho, né? Surgiram, não tinha colorido não. E hoje a gente vê nas residências o POCs, né, que são Point of Care, que é a utilização desses aparelhos para punções, para exame físico, para auxiliar ao exame físico. E do tamanho de um celular. E no modo B, você consegue aí hoje nas emergências cada vez mais popularizar. Menores. Ligado num iPadzinho, numa telinha lá qualquer, né? Celular. É muito bom. Não, hoje em dia, eu sinceramente não me vejo e eu acho que a maioria das pessoas não se vê funcionando às cegas mais. Eu só funciono guiado. Todo centro cirúrgico aqui em Fortaleza deve ter um ultrassom dentro do centro cirúrgico. Dificilmente não tem. Eu acredito que sim. Pois é, vamos lá para frente. Voltando no nosso check-up, a ideia seria agora a gente discutir um pouco sobre quando investigar, né? Qual o paciente que seria indicado fazer um check-up e quando investigar. Vicente, você estava começando a falar dos fatores de risco. Você quer dar um resumido em quais seriam os fatores de risco para as principais doenças vasculares? Considerando a doença arterial, o Noleto eu acho que pode contribuir aí na venosa, já que eu comecei. São os mesmos fatores de risco para as doenças cardíacas que levam ao infarto. A doença arteriosclerótica, as placas de gordura, são de mesma origem. A diferença é que a coronária é uma artéria fininha do coração e a artéria, como ele colocou, a artéria do pescoço, a carótida, e os outros vasos não são um pouco maiores, acabam dando sintomas mais tardios, mas não necessariamente. Então, história familiar forte, o pai, a gente pega, eu já peguei no consultório, essa semana eu peguei o paciente de 45 anos, veio com aneurisma. Aí eu disse, olha, sua idade fala muito a favor de doença familiar. Seu pai morreu de quê? E aí, doutor, eu não sei, ele morreu aos 50 anos. Aí eu disse, claro, eu não posso garantir, mas talvez tenha sido um aneurisma. As outras causas de síndrome, como eu falei, plurimetabólica, tabagismo, hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo. Esse conjunto aí, esse pool da maldade, né? Ele vai gerar, então, que você tem que procurar o rastreio dessas doenças, fazendo então o Doppler, o ecodoppler aí de carótides, o Doppler abdominal para ver também aneurisma, que a gente sabe que pode estar relacionado, e os Dopplers até inclusive dos membros, principalmente quando o paciente tem alguma queixa. A gente pode estar falando aí, paciente de maior risco acima de 40 anos, pacientes de menor risco, 50, 55 anos, a gente está aí para a parte arterial. Show. E para a parte venosa, professor? A doença venosa, quando você fala em doença venosa, você já pensa muito na genética. Verdade. Certo? As varizes são geneticamente herdadas. Eu sempre digo para os pacientes,
estão me ouvindo aí, né? Não se cura a doença venosa, porque muitas vezes o paciente chega para o médico na expectativa de que ele vai operar aquelas varizes e vai curar. Não vai curar. É um paciente que tem que estar sempre em check-up, de check-up, de avaliar surgimento de outras veias, né? Então, por exemplo, o sexo é fundamental. A obesidade aumenta muito as varizes. O jogo hormonal. Principalmente o jogo hormonal. Por exemplo, nós temos uma incidência de doença venosa 5 mulheres para um homem. Essa é a incidência. É muito alta, né? Muito alta, né? Muito alta. Então, o sedentarismo, a obesidade, o jogo hormonal. E sempre esclarecer para o paciente que a doença é geneticamente herdada. Não adianta você dizer que vai dar cura para algo que é geneticamente herdado. Estou repetindo isso para ficar bem claro. Né? E fazer um adendo aqui, assim, volto a dizer, as pessoas estão envelhecendo. Né? Se a gente voltar 50 anos no tempo, as pessoas viviam pouco, né? Então, vamos dizer aí, 50, 60 anos era uma expectativa de vida máxima para, né, a população. E hoje elas vivem até 80, 90. Então, assim, a gente está esquecendo que essa população está envelhecendo, o corpo envelhece junto e as veias também. Claro. Né? Então, o corpo começa a declinar na produção de vários elementos chaves ali, principalmente colágeno, aqueles elementos que dão estrutura, né, do tecido conectivo. E isso também tem muito a ver, né? Além do boom hormonal da mulher, porque a mulher começa a declinar ali perto dos seus 40, 50 anos, né? Entra na menopausa. Isso é um boom hormonal, é uma desordem hormonal. Né? E aí, associado a todos esses outros fatores do processo de envelhecimento, a gente está tendo uma alta incidência de varizes, principalmente pela perda de massa muscular. A gente fala que o check-up, né, a investigação, ela vai variar um pouquinho entre os sexos e as idades, né? Claro que a gente sabe que doença arterial e venosa, como a gente estava discutindo, vai variar. Talvez a doença venosa se investigue um pouco mais cedo, quando tem um pouco mais de sintoma, mas a arterial merece uma investigação mesmo assintomática. Em geral, se orienta, né, a investigação de pacientes acima de 45 anos, homens, e mulheres acima de 55, a não ser que tenha alguma outra coisa que traga essa triagem um pouco mais para cedo, ou um pouco mais precoce. Quais seriam, por exemplo, os sintomas ou algum sinal que deveria trazer esse paciente mais cedo ao nosso consultório? Pode ser o Vicente falar pra gente o que é que seria um sinal de alarme para um paciente que não tem queixa arterial, mas que precisa ir para o seu consultório, que chamaria a atenção para chegar mais cedo. Hoje o Noleto comentou a claudicação, que seria a parada de andar mediante dor. Né? Então, para os pacientes sentem dor, ele para de andar. Então, é isso aí que a gente chama de claudicação. Pensando nas doenças do cérebro, o derrame, episódios de perda visual, pode acontecer, ficou tudo escuro de repente. Tontura, apagão, né? Também pode acontecer também. Ou então alguma outra dor que limite aí a movimentação, quando você fala aí dos membros, no caso dos braços, isso pode acontecer também. Doeu o pescoço? Não dói. Mas o sintoma cerebral pode ser evidente. Claro, eu falei esses dois aí, que era a questão do apagão, né? O André acabou complementando, e da tontura. Mas a gente pode também pensar em outras coisas mais simples, né? Como, às vezes, algumas perdas de memória, que você acredita que mas tá da velhice, ou então porque eu estou muito estressado, é muita ansiedade, né? Hoje é o mundo, a gente vive o mundo da ansiedade. Às vezes, realmente, não é só ansiedade. E a própria mudança de comportamento da sociedade, né? Hoje a gente vê gente muito mais jovem tendo eventos cardiovasculares, vê uma população de jovens aí abusando de nicotina por conta desses vapes, né? Cigarro eletrônico, e as pessoas que se expõem também, né? Então, a própria doença plurimetabólica, né? A obesidade, o diabetes, a hipertensão, a gente vê cada vez mais gente jovem hipertensa. E tendo que usar medicação, né? E lembrar também dos sintomas da perna, né? Então, o que é que chamaria a atenção, doutor Leto, na perna de um paciente que está em casa, para ele dar um estalo e pensar, eu tenho que ir num cirurgião vascular? Quais seriam os sintomas que poderiam aparecer na perna? Os pacientes venosos, né? Eles sentem relata muito peso, muita cãibra, muito cansaço, muita fadiga, prurido, coceira, viu? Porque geralmente quando a insuficiência venosa era mais acentuada,
se reflete com coceira, prurido, né? E o paciente observa que, doutor, quando eu acordo de manhã, minha perna está sequinha. Mas o dia vai passando, no final da tarde, meu dedo chega a funda. Isso é verdade. Então, essa queixa de edema é uma queixa de inchaço, edema, né? Que vai muito nos consultórios. E o bom, e o que é bom? Que eles estão sentindo isso e já marcam a consulta direto com o vascular. Verdade. Isso é muito bom. Né? Aí, esses pesos, cãibra, cansaço, fadiga que vai vir para mim, e a partir daí eu valorizo, já falei aqui, né, dessa parte, valorizar, investigar, tratar ou não, usar a meia elástica, somente a meia elástica, medicação venotrópica e, no caso, cirurgia não, então você fica estratificando. Se precisa operar, se não precisa, se vai tratar clinicamente, certo? Perfeito. Porque é um procedimento, como eu já falei, não tem cura. Como não tem cura, temos que eu acho que devemos cuidar lembrar da também das medicação. feridas, né? Pacientes que têm feridas que não cicatrizam, pode ser arterial, pode ser venosa, Pode ou ser mesmo misto. uma infecção, né? Pra gente que muitas vezes a paciente tem uma ferida, não está evoluindo bem e acaba que ele vai ao consultório do vascular, porque geralmente tem alguma coisa que está dificultando essa cicatrização. Eu até falei no início da minha palestra aqui que os pacientes que têm ferida pode ser consequência de uma síndrome pós-trombótica, ou seja, complicação de uma trombose venosa profunda. O que acontece na trombose venosa profunda? O que acontece na trombose profunda? Trombosa, no que ocorre a recanalização, destrói as válvulas. Então, quando você tem todas as válvulas funcionando, quando a musculatura se contrai, o sangue sobe para esse nível entre uma válvula e outra competente. Relaxa, continua lá. E assim sucessivamente. Nos pacientes que fazem a trombose, destrói essas válvulas, a pressão venosa ambulatorial a nível do pé é muito alta e tem as úlceras venosas também por uma síndrome pós-trombótica. E as úlceras venosas por umas varizes exageradas, grossas, calibrosas. Né? Isso, perfeito. Ainda nessa parte de check-up, vocês consideram algum retorno padrão? Tipo, o paciente tem que voltar a cada 1 ano, a cada 5 anos, vocês acabam orientando. Eu sei que para cada doença específica, né, que for diagnosticada, vai ter um retorno específico, mas no geral, um check-up para a população mesmo, teria alguma indicação de periodicidade? Eu faço sempre uma brincadeira para o paciente consultório que entrou para a sociedade ou então para o clube. Posso morrer antes que você, mas até eu morrer ou você não querer mais passar comigo, a gente vai continuar se vendo. Gostei. Eu gostei, vou anotar isso aí, viu? E aí o paciente brinca, mas doutor, não tem cura? Não tem cura, mas tem tratamento. E hoje eu acho que o tratamento é cada vez mais individualizado. Sim. A gente tem um arsenal terapêutico muito elevado. O Noleto falou hoje, EMEI é remédio, então realmente é a cirurgia. Então hoje está muito assim, um arsenal terapêutico cada vez mais plural. E aí a gente tem que fazer realmente esse cuidado individualizado. Eu acho que não tem receita de bolo, mas ao menos anualmente eu mando uma mensagem a cada 6 meses. Mas ao menos anualmente eu disse a mensagem do segundo semestre. A mensagem do segundo semestre é o oi sumido. Pô, e aí sumido? Os pacientes que têm doença carotídea, que são as artérias que levam sangue para o cérebro, se tem uma placa e essa placa não tem indicação cirúrgica, certo? Uma placa acumulou gordura ali e tal, o paciente teve um ataque isquêmico transitório, que é um sintoma neurológico que você se mantém até 24 horas e você, na sua conclusão com esse paciente, você resolve tratar clinicamente, acompanharia de 6 em 6 meses com um ecodoppler de carótida, 6 em 6 meses, e deixando ele tomando o AS, que é fundamental, o antiagregante plaquetário. Beleza, show de bola. Eu acho que você falou do ultrassom Doppler, eu vou aproveitar para puxar os exames complementares. Né? Que faz parte do check-up, né? Exatamente. Primeiro, a minha pergunta é o que é que faz parte do check-up, qual seriam os exames que se pede normalmente num check-up vascular de um paciente de meia idade, e se vocês têm preferência. Por exemplo, o Doppler, se você orienta aí em qualquer canto, ou você acaba direcionando, achando que é mais interessante fazer com um colega ultrassonografista ou um colega vascular especificamente. Ou com você mesmo, né? Uma coisa, os cirurgiões vasculares cada vez mais estão sabendo fazer ultrassom. É impressionante como estão fazendo muito bem.
Mas geralmente eu procuro dar uma preferência para um colega que o ultrassom dele é quase uma arteriografia. Chama-se Dr. Alessandro Pinheiro, lá da Clínica São Bento. Verdade, então, quando eu tenho um caso aqui que eu quero definir, como eu defini esse mês, eu mando para ele. Por quê? Porque detalhado, viu? Eu já recebi porque o ultrassom é um exame técnico dependente. Verdade. E a minha felicidade é que os vasculares estão cada vez melhor nesse negócio. É porque eu acho que o vascular também tem muita visão cirúrgica da coisa, né? Então ele vai ali procurar aquilo que vai auxiliar para o planejamento cirúrgico, né? Certo. Eu divido muito o que é o agudo e o que é o paciente do consultório, né? Então, paciente agudo aí, uma trombose, teve um AVC, está no hospital, eu vejo o radiologista que está ali no plantão, é o cara que vai resolver. Isso. Ele tem que, inclusive, ele tem que resolver, né? Porque realmente, para a gente já chegar, nós cirurgiões, já chegarmos com alguma luz no fim do túnel. Sim. Claro, muitas vezes a gente acaba complementando, porque ficam na dúvida. Eu tenho a tendência de fazer o meu ultrassom porque acabo direcionando para mim mesmo. Então, eu acabo vendo ali, procurando e orientando o paciente. Acaba que o exame acaba virando até uma complementação da consulta, né? Eu falo para o paciente, por exemplo, venoso, bota de pé, o cara olha, tem algum canto que está doendo, sua queixa não está muito específica, não estou achando nada, está com mais ou menos 3 semanas. O paciente que já ia no terceiro colega, doutor, foi em todo canto, dou para todo tempo normal. Aí eu disse, querida, onde é que dói? Aí me mostra aqui. E aí eu achei uma perfurante. Né? E a gente safada, né? A perfurante bem no local que ela, não, também dói aqui, aí incha, um sintoma muito característico de doença venosa, achei uma perfurante. Claro, nem sempre dá pra gente fazer todos os nossos Dopplers, porque, como a Juliana colocou mais cedo, às vezes está correria no consultório, o consultório está cheio, a gente sabe que às vezes é um paciente que precisa de um exame mais demorado, e aí eu acabo também direcionando para os outros colegas. A gente tem aí, como o Noé comentou, colegas excelentes aí na cidade, e às vezes a gente diz, não, hoje eu não vou conseguir não, mas você vem aqui amanhã, você passa aqui na clínica Toca com Fio, você passa aqui, então a gente acaba aí direcionando, e aí também vê o contrário, né? O paciente vem com o Doppler aí do colega, você diz, às vezes eu dou até o feedback, olha, viu o paciente ter o outro que você mandou. Aí o colega, não, se foi meu, não era para tu ter visto. Aí eu disse, foi um ultrassom que tu fez. E aí, mas isso mesmo, graças a Deus é a especialidade aí, cada vez mais os nossos colegas fazendo ultrassom cada vez melhores. Eu acho que a vantagem de fazer o Doppler com o vascular ou com um colega que é cirurgião ou radiointervencionista é porque boa parte das vezes ele entende o que você está perguntando, o que você quer, e ele consegue te dar uma resposta mais efetiva. É claro que um radiologista, um ultrassonografista experiente, ele também consegue te dar essa resposta. Então acho que a gente todos entramos num consenso que o ideal seria um exame bem feito, sendo feito por um radiologista, sendo feito por um radiointervencionista ou mesmo um vascular, né? É isso aí. Ou pelo menos que vocês conversem a mesma língua, né? Eu acho que o bacana, tipo, o doutor Noleto está falando aqui, que ele já tem uma pessoa para quem ele manda, que provavelmente é equivalente a ele mesmo tá fazendo. Sim. Né? Então, quando você já tem aquela pessoa ali que você já conhece o trabalho dela, confia, né? Então, não é questão de direcionar, é questão de uma relação de confiança. Por exemplo, se eu pegar um Doppler do André, eu não vou pedir para repetir, né? Com certeza. Obrigado. E tem algum outro exame que vocês acham que é interessante pedir numa triagem vascular? Estou falando de triagem, tá? Não de doenças específicas, tipo uma tomografia, ressonância, ou mesmo um cateterismo, ou uma linfocintilografia, ou exames desse nível, ou exames mais invasivos? André, por exemplo, aneurisma de aorta abdominal. A grande maioria dos aneurismas de aorta abdominal que eu tratei na minha vida toda foi achado ocasional. Como? Perfeito. Como? O cardiologista foi fazer um check-up, pediu eco, pediu eletro, pediu um ultrassom abdominal, não foi nem ultrassom com Doppler. O próprio modo B já mostra o aneurisma. Exato. Certo? Aí, a partir desse achado ocasional, e sempre está em mente, por exemplo, eu deitei o paciente aqui, examinei, 60% dos aneurismas de aorta abdominal não são palpáveis. Você não palpa aneurisma, principalmente os pacientes obesos. Esse é que você não palpa mesmo. Então, o achado ocasional foi como? Através de um exame, ultrassonografia, que no caso foi até um preto e branco. Certo? Aí, a partir daí, vem para mim, tem um aneurisma? Tem. Foi um ultrassom convencional, eu peço o Doppler de aorta ilíacas. Esse Doppler
bem feito, vai dizer para mim que o aneurisma tem 3 centímetros de diâmetro máximo, um embrião. Eu vou confiar nesse exame, certo? E vou de 6 em 6 meses repetir esse exame. Porque eu não vou pegar um exame de ultrassom bem feito por um colega que diz que está 3,5 centímetros. Vou pedir uma tomografia? Não. Eu só peço a tomografia quando eu resolvo tratar esse paciente. Perfeito. Resolvi para planejamento, né? Não para diagnóstico. Planejamento cirúrgico. Vai fazer o planejamento cirúrgico, tomografia. Eu coloco aí realmente a questão da radiação, a preocupação cada vez maior. Eu vejo aí nós mesmos se preocupamos, porque a gente faz procedimentos que envolvem radiação. E muito. A gente vê aí o colega, né, desenvolvendo câncer de pele, catarata. Então, realmente... E no Covid, a gente teve esse boom aí de tomografia, que infelizmente tem causado aí... Recente eu peguei um paciente com linfoma, e aí ele disse que ficou internado, doutor, trouxe lá, assim, mais ou menos o livro de tomografia. Meu Deus. E aí você diz assim, claro, não comentei nada, mas estava ali na cara qual foi a causa, paciente relativamente jovem, né? Muita radiação, né? Então, eu também sou da opinião do Noleto, só peço realmente quando eu tenho indicação de tratar, ou então aquele paciente, como eu chamo, borderline. Veio lá o ultrassom, tá em 5, 5,5, então, ou seja, aí começou a ter a dúvida, aí na dúvida a gente pede, mas... Ou então nos controles dos pacientes já tratados. Claro, isso pode evoluir para um tratamento, e aí ter o exame mais invasivo, como a angiografia, né, o André comentou, mas cada vez mais eu acho que a gente evoluiu para... Faz aí o Doppler, pensou em tratar, vai evoluir para tomografia ou ressonância, ou não? Ressonância eu só peço quando é doenças, as malformações arteriovenosas, realmente eu não vejo outra indicação, prefiro sempre uma tomografia bem feita. Hoje a gente tem tomos aí 250 canais, então praticamente reconstrói o paciente, vira ele igual, e os exames invasivos já realmente no fim de linha dizendo, não, aqui eu vou te tratar logo. E aí a gente faz o tratamento, aí faz invasivo e já trata e já resolve o problema do paciente. Show. Eu acho realmente que esses exames que tomam contraste, radiação, né, principalmente, tem que ser evitados, né? Então a gente acaba pedindo só quando tem uma indicação maior. A gente sabe que muitas vezes o paciente tem uma ânsia por fazer um exame mais complexo, mas boa parte das vezes não precisa. Isso me puxa para uma outra pergunta. A gente sabe que a maioria dos pacientes que nós atendemos em consultório são venosos. Então, boa parte dos pacientes vem com queixa de varizes. E alguns reclamam que, mas não vai pedir nenhum Doppler, não vai fazer Doppler em mim, mesmo sem ter varizes calibrosas, ou mesmo só com a telangiectasia, aquela varizinha pequena. Vocês acham que todo paciente venoso, todo paciente que tem varizes, precisa realizar o Doppler ou não? Vocês acham que, dependendo do estágio da doença venosa, o tratamento pode ser indicado mesmo sem ultrassom Doppler? André, para a felicidade do doente, eu peço para quase todos. Por quê? Porque o paciente chega lá com muita queixa, sabe? E você passa uma meia em uma medicação venotrópica, o paciente chega lá na porta do consultório quando sai, não pediu nem o exame, ó. Verdade. Pediu nem o exame. Então, para a felicidade do paciente, mas eu particularmente não gostaria de pedir aquele exame. Eu gosto de pedir o exame, mas quando há necessidade mesmo. Agora, para a felicidade do paciente, eu penso. Mas isso é uma verdade. É uma verdade mesmo. Agora eu entendi a felicidade. É dual mesmo. Eu gostei da felicidade. Viu? Eu achei que estava sendo irônico, mas é uma realidade, né? Não é ironia, é uma... Né? Eu sou muito parecido aí com o Noleto, mas eu pegar essa frase dele, paciente muito sintomático, né? Então, realmente, o paciente muito sintomático, ele não vai sair do meu consultório sem um ultrassom com Doppler. Verdade. Claro, existem pacientes que têm um pouco sintomáticos, ou então, como eu mesmo coloquei aqui, não é o problema dele, né? A doença venosa não é o seu problema. Esses pacientes, realmente, eu acabo segurando um pouco mais o Doppler, até para, na verdade, criar até uma relação médico-paciente. Não, você volta aqui, a gente vai reavaliar, se melhorou ou não melhorou, aí a gente evolui para o ultrassom, mas vamos fazer a primeira tentativa. Mas, realmente, para mim, o divisor de águas é a sintomatologia do paciente. E, claro, doença é visível, né? Você está lá vendo o paciente lá. Começa 2 semanas atrás, uma paciente jovem, tinha umas varizes assim na coxa que eu olhei 2 vezes para achar. Aí eu disse, olha, tem tratamento, mas não tem exame. Mas, como eu disse, entrou no clube, vai voltar. Gostei. Adorei essa história do clube.
Adorei. Eu acho que essa parte do Doppler E é é que eu vou exatamente... morrer antes, né? Aquele, Tem um então. paciente jovens, né, que a gente operou. Eu não sei, o Noleto deve ter também. Lembra aquela menina que a gente operou junto? Ainda tá lá no teu consultório, aquela fístula lá? Ela fez agora o transplante. Fez o transplante? Aquela fístula durou até hoje. Sério? Cara, quantos anos? 4 anos. 4 Bom, anos. não foi? adorou Mas eu fazer. salvei ela várias vezes com angioplastia. Então, esses Mas- pacientes mais jovens eu brinco mais, né? Olha, provavelmente eu vou morrer antes que você. Mas enquanto você quiser manter a relação médico-paciente, a gente está aqui e a gente vai te acompanhar. Entrou pro clube. Tu consolidou a relação ali, quando tu falou que ia morrer antes da pessoa, né? Eu concordo que esses pacientes do ultrassom, né, boa parte das vezes nós pedimos o exame do paciente, mas para excluir outras doenças, para mostrar para ele que não tem trombose, que não tem nada mais grave, às vezes até sabendo pela história clínica que a história dele não é muito compatível com doença venosa. Mas às vezes realmente se ganha um exame, um ultrassom Doppler, sem uma indicação tão precisa do ponto de vista vascular. Mas pela quando felicidade. Pela felicidade. Quando tem sintoma do paciente, gostei, com certeza ele merece essa indicação. É. Mas lembrando também que não é errado, né? Boa parte das vezes o paciente vai no cirurgião vascular, ele analisa, faz o exame clínico e dependendo do grau, do estágio dessa variz, ele pode ser indicado tratamento sem pedir ultrassom prévio, né? Então a gente sim. orienta porque realmente às vezes o paciente fica assustado, mas vai fazer um tratamento de variz sem fazer ultrassom? Dependendo do estágio, sim. Tá isso descrito está em literatura, correto. né? Exatamente. Então, eu gostei assim, desse ponto do Dr. Noleto, que isso é uma verdade, né? Eu acho que você tem que... A gente tem, né, a literatura para direcionar o que fazer, mas eu acho que a tomada de decisão é muito à la carte, né? Você sente o paciente, obviamente que você vai pedir um exame que não prejudique ele, tipo, não é uma tomografia, é um exame não invasivo como ultrassom, então beleza, não tem nada demais você pedir ali só para poder o paciente consolidar mais a confiança nele no diagnóstico, né? Mas ao passo também, ao contrário, a recíproca também é verdadeira. Tem muita paciente que gosta de fazer tomografia. Eles gostam de fazer tomografia, né? Eles gostam do exame completo, né? Que ele Exame quer uma completo. ressonância completa. Isso, exatamente. E eu acho que cabe a nós também tentar frear ali o paciente, né? Porque pode ser bem maléfico. Né, Juliana, sempre lembrar que para os pacientes gosta de fazer tomografia, mas sempre lembrar que a tomografia é uma radiação ionizante Total. e toda radiação ionizante é causadora de câncer. Perfeito. Então eu sou assim, muito contra exames que emitem radiação ionizante. Só usar se for estritamente necessário. Exatamente. Só para você ter um exemplo, eu tenho paciente acompanhado 10 anos de endoprótese de aorta que tem uma creatina tocada. Tem uma creatina de 2,2. Mando lá no colega que eu acabei de falar, ele faz o ultrassom dele. Se tiver um leaking, ele vai dizer que tem. Leaking seria o quê? Vazamento, né? Se tiver um vazamento, ele vai mostrar no ultrassom dele que tem um vazamento e eu confio. Aí o que acontece? Com isso, eu estou deixando de expor o paciente a um exame com irradiação ionizante, em resumo, um exame que pode levar a câncer. Saiu um trabalho recente da Sociedade de Otorrinolaringologia mostrando a relação direta entre câncer de sistema nervoso central, câncer na cabeça e outros cânceres de ossos, a implantação de uma tomografia na cidade. Então é um trabalho americano. Caraca. Então o simples fato de você ter instalado uma tomografia na cidade levou ao aumento da incidência em mais de 2 vezes do número de câncer. Então aí você vê uma preocupação na Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia. Então realmente, toma aí, estou junto aí com o Noleto, só peço algo que vá tomar radiação se for estritamente necessário. E sabe, eu lembrei de uma situação agora, isso tem tudo a ver. Eu, na pandemia, trabalhei em Canindé, né? Um colega que trabalhava comigo nessas unidades de Covid pediu ajuda para organizar um setor lá em Canindé, aí eu ia para lá. E isso é uma verdade. Tinha acabado de abrir uma clínica de radiodiagnóstico lá na cidade e era a única que fazia tomografia. Menino, chegava fila de gente com tomografia de pulmão lá por causa dessa bendita clínica. Então, e as pessoas não chegavam querendo coisa pequena, não. Eu quero uma tomografia. Porque era o que tinha, né? Aquele boom, meu Deus, coisa moderna e tal. Não sabe o que está fazendo. Pois é. Mas é verdade, isso é um fato. Eu acho que a gente tem que aproveitar também essas consultas de check-up vascular para orientar a população, né? Então, em geral, doutor Vicente, o que é que você faz numa consulta de check-up? Quais são as orientações gerais de estilo de vida, de paciente, doenças crônicas? Você aproveita essa consulta, que foi um check-up, para orientar o que para esse paciente?
dentro do binômio aí da arterial venoso. O arterial, eu forço um pouco mais a barra. Realmente, isso, cadê a sua consulta com o seu cardiologista? Cadê você está indo, está acompanhando seu diabetes no endócrino? Como é que está aí seu acompanhamento? Estou vendo que você está acima do peso, nutricionista. A gente sabe que os planos de saúde têm aí oferecido, tem esses serviços aí, pode ter acesso. E hoje também o próprio paciente aí, que mesmo que não tenha plano, a gente sabe que consegue ter acesso a um cardiologista, clínicas populares estão tudo aí. Então eu dou uma forçada de barra nesse paciente aí. O paciente venoso, a gente foco sempre mais na questão do peso. Né? Então realmente são pacientes jovens e então aí esse sobrepeso, a gente sabe o malefício aí, o Noleto pode contribuir. E você, doutor Noleto, o que é que você orienta para o seu paciente no geral, naquela consulta de rotina só? O que é que você acaba forçando um pouco mais? Emagrecer para a doença venosa é fundamental. Certo? Hábito de vida, né? Melhorar o hábito de vida. Exercícios, por exemplo, eu sempre recomendo exercícios como hidroginástica. É bom, nas pessoas idosas, né? E principalmente as idosas. O que acontece? Na hidroginástica você tem um aumento da pressão dentro da água, a pressão hidráulica dentro da água, ela comprime melhor os compartimentos, né? Como se eu estivesse fazendo uma massagem aqui na coxa para o sangue subir. E quanto mais profundo, mais pressão. E qual é o segredo da circulação venosa? É sempre pedir para o sangue subir. Verdade. O sangue ficando lá embaixo, ele vai causar problema. De trombose, de todas as consequências. De alteração, né? De pele. E sempre tem muito cuidado com as pacientes que usam anticoncepcional. Tá? O anticoncepcional, ele não só aumenta as veias do ponto de veias fininhas, que são as telangiectasias, como ajuda a aumentar as calibrosas, certo? E também é um trampolim para os pacientes que fazem viagem de longa distância, que é o mecanismo da imobilização. Qual é o mecanismo? Muito tempo, 10 horas de viagem, as pernas penduradas, tomando anticoncepcional. E a gente sabe que existe a tríade de Vichel, que é lesão do endotélio, lentificação do fluxo e alteração da coagulação. Se um paciente desse tem, vamos dizer, uma trombofilia, que é uma doença que mexe com a coagulação do sangue, faz uma viagem dessa de 10 horas, já tem a lentificação do fluxo e já tem a alteração da coagulação. Por exemplo, numa pessoa normal, eu já fiz viagem de 15 horas dentro do avião. É inevitável. Te incha a perna. Só cheguei lá no final, o sapato não entrava, né? Mas não tive trombose. Mas você ficar sempre do ponto de vista leigo aqui, que existe essa tríade, que são 3 classificações que eu dei, que precisa alterar pelo menos 2 para você ter uma trombose. Né? Isso é uma coisa importante, porque tem muito paciente, acho que principalmente depois do Covid, né? Tem muito paciente que ficou apreensivo por conta de trombo, né? E aí acho que qualquer dorzinha que sente na perna já pode ser trombo. E isso é importante da gente orientar os pacientes, né? Que existe todo um critério a ser preenchido para poder desenvolver trombose. Você falou em Covid, eu não sei se você concorda comigo, mas os pacientes jovens, eu estou com muito paciente jovem lá no consultório com esquecimento. Né? Eu também. Eu mesmo também. Teve Covid? Eu acho que eu até esqueci já. Eu esqueci que até hoje. Esqueceu? Eu acho que eu já até esqueci do Covid. Né? Ele tentou, viu, Noleto? Não conseguiu, não. Tentou, cara, ele tentou. Aproveitando que o clima tá agradável, eu falo que eu faço muita remedicina reprodutiva lá no consultório. Né? Digo logo, cancela esse anticoncepcional, olha aí, tem DIU, procura seu ginecologista, vamos atrás de tirar esse negócio. A gente tem outras ferramentas aí, tem muito menos uma exposição, e a gente viu aí o quanto o anticoncepcional aí realmente está diretamente relacionado ao aumento nessa frequência de trombose. Né? Então eu brinco, tá tomando por quê? Não, porque eu não quero engravidar. Tem marido? Tenho. Rapaz, quer ter menino agora? Não quero não. Vai, quer que o seu ginecologista não dá aí um DIU aí pra você? Doutor, não sei o que. Rapaz. É isso mesmo. Pronto, André, compromete alguma coisa aí que você queira. Não, professor, eu estou aqui para ouvir vocês hoje. Eu acho que a gente está chegando ao final do nosso podcast. Ficou chateado aí que a piada não colou. Qual a piada? A minha. A dele. Esqueceu também. Esqueceu também, professor. A sua piada eu esqueci.
Vamos lá, eu acho que estamos chegando ao final do podcast. O podcast de hoje era sobre check-up vascular e eu queria só as orientações finais, as recomendações finais do Dr. Vicente e do Dr. Noleto. Noleto, por favor, faça as honras. A recomendação... Além do spa, né? Além do spa, é que os pacientes, principalmente os venosos, que eles tenham cuidado com o hábito de alimentação, de estilo de vida. Perfeito. Praticar esporte é fundamental. Os pacientes me procuram lá no consultório e dizem assim: doutor, a musculação é ruim para mim? Eu disse: não, você só precisa estar bem orientado. Isso, Tem perfeito. que ter um bom personal. Até falei para ela, eu faço academia terça e quinta, mas com o personal na minha cola o tempo todo. Quer dizer, aí eu digo sempre para eles, você tem 3 corações, um dentro do peito e um em cada batata da perna. Perfeito. Tá bom? Quando você anda... Eu estava curiosa pelo terceiro. Quando você anda, a batata da perna contrai, o sangue sobe, com isso você esvazia o membro inferior, diminui o edema, diminui a sintomatologia, diminui tudo. Certo? Então, a minha preocupação com os pacientes, de um modo geral, é o sedentarismo. Quando você fala em academia, está falando na morte. É mesmo. Não digo nem na academia, falou de musculação. Meu amigo, você falou, matou o paciente. Pronto, aí eu acho que é isso. Eu vejo aí a perda. O ser humano, ele é um dos poucos animais que ele tem a capacidade de manter a sua estrutura muscular ao longo da vida. Então, a gente pode ter coroa de 90 anos, bom, musculoso. Melhor que a gente. Porque realmente a gente não perde essa capacidade de perder massa muscular. Com o avançar da idade, a cada 10 anos, a gente tem essa perda, é natural, é o ganho de peso e a perda de massa muscular. E a gente vê aí, como o Noé colocou, que a panturrilha tem uma importância grande aí na manutenção da boa circulação. Eu também sou da cultura do spa, né? Eu vejo aí, inclusive, eu recomendo, né? Faça orientação, procure fazer alguma coisa aí, porque realmente você está pensando, e aí eu escutei uma vez um podcast do Cortella, e ele coloca, né? Eu faço atividade física 3 vezes na semana, não porque eu gosto, mas porque eu preciso. E aí, por que eu preciso? E aí ele solta faz uma brincadeira. É porque hoje eu tenho netos, e eu só vou poder vê-los crescer se eu me manter. Então a gente tem que pensar dessa maneira aí. Isso mesmo. E eu já soltei essa piada do meu filho: papai, você está indo na academia por quê? Aí para você manter te vendo. Porque se eu talvez não evoluir para isso, para esse meu autocuidado, talvez aí a gente não vê como esse colega, esse paciente meu, né? O pai faleceu aos 50 anos, né? Então a gente tem realmente... Eu só interrompendo um pouco, eu tô com 65, né? Em novembro completo 66, né? E a sarcopenia, que seria atrofia muscular ao longo dos anos, se não tiver cuidado, daqui a pouco tu não tem mais músculo para tu fazer mais nada, nem andar, nem nada. Nem atividade básica, né? Então uma coisa que eu faço, que existe um preconceito enorme no meio dos médicos brasileiros, na Europa não tem. Eu tenho 12 anos que eu faço a reposição de testosterona. Nunca me atrapalhou em nada. Pelo contrário, só me deixa cada vez mais com garra, com gás. Sábado agora eu comecei a operar 7 horas da manhã até as 4 da tarde. Com o mesmo gás de 7 horas, o mesmo gás às 4. Joia. Então eu acho que a testosterona, na Europa é febre. Aqui no Brasil é crítica. Não tem problema. Pelo contrário, você não pode ficar com a testosterona de 300, 200, nada a ver. A gente precisa de um bom acompanhamento, eu acho. A gente chama não existe o conceito de andropausa no Brasil, né? Mas existe no mundo, e a gente tem realmente que combater a sarcopenia. E eu acho que o principal, claro, existe a terapêutica e medicamentosa, é a gente manter a atividade física com carga. Isso. E aí entra aí a musculação, a hidroginástica, o pilates, o que você quiser. Manter a atividade física com carga. Isso mesmo. Lembrando que a atividade física ela auxilia não só na doença venosa, né, como foi falado, mas na arterial também, né? Então ela é importante para todos. E para doenças não vasculares também, né? Juliano, por que eu falo na sarcopenia, que é frequente nos idosos, né? As veias só vão funcionar adequadamente se tiver músculo. Verdade. Porque o músculo é a bomba. É Tem isso que ter a mesmo. bomba. Você quer ver esse meu joelho aqui? Deu um pau um dia desse aqui.
ficou ruim a beça, tive que fazer injeção de Ácido ácido hialurônico. É. Cara, como o joelho ficou ruim, tu precisava ver o cacifo que eu tinha na perna. É isso mesmo. Por quê? Porque a marcha fica diferente, a musculatura não é usada adequadamente. Por isso que os pacientes são hemiplégicos. A perna da hemiplegia ela é demasiada, é complicada, porque não usa a musculatura. Né? Verdade. Bom, então acho que é isso, né? Tem Isso. algum recado final? Não, acho que já foi dito tudo pelos convidados. Né? Eu também acho que a gente esgotou, assim, esgotou não, né? Porque sempre tem um algo a mais, né? Pra gente poder deixar de recado. Mas eu acho que é exatamente isso. A gente tem que, quando se trata de check-up vascular, a gente tem que pensar na história da longevidade, né? Então a gente tem que saber identificar o atual comportamento da sociedade, né? Quais são as faixas etárias agora que estão sendo mais acometidas pelas doenças plurimetabólicas, cardiovasculares, né? Porque o tempo está mudando. Está mudando. Né? Antigamente as pessoas achavam que só quem infartava era o pessoal da terceira idade. Mas hoje não, isso aí não é verdade. Infarta, tem AVC. Estamos usando droga aí, rapaz. Estão tudo. Pois é. infartando. Trombose, né? Tem muito paciente jovem com trombose. E muitas vezes a gente não consegue identificar as causas. Então acho que assim, quanto mais se faz check-up vascular, mais se rastreia, mais se diagnostica. E mais se trata, né? O que mais beneficia a gente é a evolução da medicina. Quer dizer, a medicina hoje, rapaz, é muita gente com 90 anos. Sim. É muita gente com 94, é muita gente com 95, porque está tão aprimorada o check-up, o tratamento, o acompanhamento, que está tudo perfeito. Os pacientes estão vivendo muito, né? Verdade. É isso? Então, eu acho que essa preocupação com a prevenção é o que vai fazer a gente realmente ter essa longevidade que está cada vez mais acessível, né? Como o Noleto colocou, hoje aí você vê, não está com... e aí, já que eu não tô tão bom de piata quanto o André, e aí eu fui fazer um ultrassom com Doppler de uma paciente de quase 90 anos, e a paciente começou, não, porque a mamãe, e aí lá, no fim do exame, senhora, se a senhora me permitir, eu queria pedir desculpas, se a senhora puder fazer uma pergunta. Aí, não, doutor, tranquilo, pode fazer. Sua mãe ainda é viva? Aí ela, sim, doutor, tá ali fora me acompanhando. E aí, ela tinha quantos anos? A senhora? A paciente. 99 anos tinha a mãe dela. Tava lá como acompanhante. Inclusive, eu trago aqui para ela conhecer o senhor. Veio uma senhora super rígida. Pulso no pé. Veio lá e me cumprimentou. Não, eu sou a mãe dela, eu acompanho ela para todo lugar. E aí eu olhei assim... Aí eu disse, o pessoal da sua família vive muito? Tem um tio meu que vai faleceu aos 103. Toma. E aí, então, isso tá ao alcance. Tá, gente. Né? Então, eu acho que é isso. Prevenção aí, que é essa senhora aí que estava fazendo o exame lá, que a mãe, aos 14 anos, teve a filha e estava lá firme e forte. Ela é a mãe. Show de bola. E a gente encerra aqui dizendo o seguinte: check-up vascular e medicina preventiva caminham paralelo. Verdade. Isso aí. Certo? Olha, a gente quer, em nome da Master Médica, que ofereceu o episódio de hoje, né, a diretoria quer agradecer imensamente, porque é um encontro de gerações, né? Um duelo não, um encontro de titãs. Né, que Mais são, um encontro que é um duelo. Exatamente, que são, né, ex-presidentes da sociedade, então a gente não pode deixar de levar em consideração a vasta experiência de vocês, tanto na parte de gestão quanto na parte assistencial. Então a gente quer agradecer imensamente. A gente teria conversa aqui para muito tempo. Muito tempo. Mas é só um ganchinho a mais que a gente vai pegando ali para outros episódios. Mas o Vicente deixou o menino chorando. Né? Tem que correr agora, né, Fê? Até a próxima, pessoal. Né? Até, obrigado. Obrigada.